Olá, meu nome é Gabriel de Santana, sou do terceiro semestre do curso de Medicina da Unicristo, sou monitor de Fisiologia Humana Básica e hoje vim conversar com vocês sobre a regulação da pressão arterial. Bom, antes de começar a falar sobre a sua regulação, precisamos primeiro entender o que é a pressão arterial e qual é a sua importância para manter a homeostase. Pressão arterial nada mais é que a força que o sangue exerce por unidade diária sobre a parede das artérias e é extremamente importante para garantir que o fluxo sanguíneo tenha força suficiente para atingir todos os tecidos do nosso corpo. Já que é algo essencial para garantir o bom funcionamento do corpo, precisamos entender quais fatores são responsáveis por regular essa pressão arterial. O nosso corpo possui receptores chamados de barorreceptores, localizados na aorta e nas carótidas, que são responsáveis por perceber alterações na pressão, fazendo o organismo reagir para tentar aumentar ou diminuir a PA. Vamos supor que um paciente chegou à emergência com uma queda da pressão arterial. Como podemos interpretar o que o corpo dele está tentando fazer para regular tal pressão? Bom, os barorreceptores vão levar a resposta ao tronco encefálico, mais especificamente no bulbo, que é onde está localizado o centro cardiovascular, responsável por regular a pressão arterial e a frequência cardíaca. O bulbo, então, vai estimular a atuação do sistema nervoso simpático, causando vasoconstrição dos vasos sanguíneos e aumentando a resistência vascular periférica, assim como vai reduzir a atuação do sistema parasimpático, que possui um efeito oposto ao do simpático. Tudo isso como uma forma de tentar restabelecer os níveis normais de pressão. Ok, e se acontecesse de um paciente estivesse com a pressão arterial aumentada, ou seja, uma hipertensão arterial, como o corpo estaria tentando reagir? Nesse caso, quando há um aumento da PA, os barorreceptores também levam uma resposta para o bulbo, mas dessa vez o estímulo que acontece é diferente. Há uma inibição do sistema simpático, para evitar que a vasoconstrição aconteça e para diminuir a resistência periférica, assim como há uma estimulação do sistema parasimpático, que vai reduzir a frequência cardíaca e dilatar os vasos sanguíneos, a fim de tentar reduzir essa pressão e restabelecer os seus níveis normais. Seguindo essa mesma lógica de regulação, temos também os quimiorreceptores, que são sensíveis à variação de pressão parcial de CO2, pressão parcial de O2 e pH do sangue, que seguem as mesmas vias neurais do barorreflexo que acabei de citar. Quando temos um aumento da pressão parcial de CO2, uma redução da pressão parcial de O2 ou uma redução do pH, há uma elevação da PA, devido à ativação do sistema simpático, já que os quimiorreceptores foram mais ativados. A elevação da PA também se dá, nesse caso, devido ao aumento do débito cardíaco, já que o coração vai tentar melhorar a oxigenação dos tecidos. O contrário também acontece, ou seja, quando temos uma redução da pressão parcial de CO2, um aumento da pressão parcial de O2 ou do pH, há uma redução da PA, já que o sistema simpático vai ser pouco ativado e haverá uma redução do débito cardíaco. É preciso também ressaltar que existe o sistema renina-angiotensina-aldosterona, famoso SRAA, que é um importante regulador da pressão. Vamos entender como funciona esse mecanismo complexo do SRAA. No fígado é produzida uma glicoproteína chamada de angiotensinogênio, que vai ser convertido em angiotensina 1 após entrar em contato com a renina, uma enzima produzida nas células justaglomerulares dos rins. Porém, a angiotensina 1 é um peptídeo inativo e, portanto, não consegue atuar efetivamente no corpo. Então, para ativar esse peptídeo, transformando-o em angiotensina 2, entra em ação a ECA, enzima conversora de angiotensina, que vai ser produzida nos pulmões. A angiotensina 2 então produzida é um peptídeo ativo responsável por estimular o sistema nervoso simpático, e estimular também a produção de aldosterona, que é um hormônio produzido no córtex das glândulas adrenais, que aumenta a reabsorção de sódio, aumenta a excreção de potássio, mas também aumenta a absorção de água pelos rins, aumentando dessa forma o volume sanguíneo e, consequentemente, a pressão arterial. A angiotensina 2 também estimula a produção de ADH, hormônio antidiurético produzido pelo hipotálamo, que está relacionado com o aumento da reabsorção de água e a vasoconstrição, por isso que é conhecido também como vasopressina. Puxando para a prática médica, será que existem medicações que vão interferir no SRAA? E a resposta é sim, existem fármacos que podem alterar o funcionamento do sistema renina-angiotensina-aldosterona, como por exemplo,
Existe uma classe de medicação chamada de inibidores da enzima conversora de angiotensina, conhecido como IECA, como o captopril e o enalapril, que vão atuar bloqueando a enzima conversora de angiotensina, a ECA, impedindo então a conversão da angiotensina 1 em angiotensina 2. Além disso, outra classe importante de ser lembrada é a classe dos bloqueadores dos receptores de angiotensina 2, conhecidos como BRA ou BRA, como a losartana e a valsartana, que funcionam, como o nome já diz, bloqueando os receptores de angiotensina 2, impedindo, dessa forma, seus efeitos fisiológicos. As duas classes de medicações aqui citadas são muito utilizadas como controladoras da pressão arterial em pacientes hipertensos. Já que estamos falando de medicações, não podemos deixar de falar sobre outras duas drogas e outra classe de medicação que são muito utilizadas como forma de também controlar a pressão arterial: a furosemida, a hidroclorotiazida e os bloqueadores dos canais de cálcio. A furosemida é um diurético que atua principalmente na alça de Henle, especificamente no ramo ascendente espesso. Ela atua bloqueando o cotransportador de sódio, potássio e cloreto, fazendo que esses íons se acumulem mais no lúmen tubular, puxando, por meio da osmose, a água, que faz aumentar o volume da urina. Quanto mais água a pessoa libera, mais a pressão arterial vai ser reduzida, já que o volume plasmático também reduz. Temos também a hidroclorotiazida, outro diurético, porém com um mecanismo diferente, já que atua no túbulo contorcido distal, inibindo o cotransportador de sódio e cloreto, mas também reduz a excreção de cálcio na urina, o que pode ser útil em pacientes que possuem hipertensão e hipocalcemia, já que vai diminuir a pressão devido à diurese e aumentar a calcemia pela redução da excreção de cálcio. Além dessas duas medicações, não podemos esquecer dos bloqueadores dos canais de cálcio, que é uma classe de medicamentos que se baseiam na inibição do influxo de cálcio pelos canais de cálcio. Ora, se o cálcio é essencial para a contração muscular, ao inibir seu influxo, a droga leva ao relaxamento muscular, causando então vasodilatação, e a vasodilatação vai reduzir a pressão arterial. Bom, depois de revisar sobre as principais classes de antihipertensivos, vamos voltar agora aos mecanismos fisiológicos de regulação da PA. Funcionando de forma oposta ao SRAA, temos no nosso corpo um hormônio peptídico chamado de peptídeo natriurético atrial, PNA, que é produzido pelos miócitos dos átrios cardíacos em resposta ao estiramento excessivo das paredes atriais, geralmente causado pelo aumento do volume sanguíneo ou da pressão arterial. Portanto, já que o PNA é liberado quando o coração entende que a pressão está aumentada, sua função será tentar diminuir essa pressão. Vocês podem estar se perguntando, mas como ele faria isso? Justamente pelos meios opostos que foram utilizados pelo SRAA. O hipotálamo será induzido a produzir menos vasopressina. Os rins produzirão menos renina, ou seja, menos angiotensina 2 irá ser formada. O córtex da adrenal produzirá menos aldosterona. O bulbo será estimulado a reduzir a pressão sanguínea. Mas será que só existem esses mecanismos que vão ajudar na regulação da pressão arterial? E a resposta é não. É importante lembrar que esses não são os únicos mecanismos responsáveis por regular a pressão arterial, já que existem substâncias endógenas que regulam a PA, como a acetilcolina, a histamina e a bradicinina, que vão estimular a produção de óxido nítrico, que é um importante vasodilatador. Assim como existe a endotelina, que é responsável por causar a vasoconstrição. Bom, então é isso, pessoal. Esse foi o podcast de hoje. Eu espero que tenha ajudado a esclarecer alguns conceitos que são extremamente importantes para a atuação na área da saúde. Até a próxima.